possibilidade, por exemplo, de uma conge. Sérgio Moro tá de volta. O juiz que decidiu as eleições de 2018 a favor do Bolsonaro, que um mês depois virou ministro, agora vai ser candidato. Nessa semana, o seu parceiro Deltan Dallagnol renunciou ao Ministério Público e também deve seguir o mesmo caminho. É o último capítulo da farsa que o Brasil vive, desde o golpe contra Dilma, a prisão do Lula e a eleição do pior presidente da nossa história. Mas o que significa Sérgio Moro na arena eleitoral? E quem está por trás dessa volta dos que não foram? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. No dia 10 de dezembro está prevista a filiação de Sérgio Moro ao partido Podemos. O sujeito estava até poucos dias atrás lá em Washington, onde estava trabalhando para a consultoria Alvarez e Marshall. E acreditem vocês, essa consultoria prestava serviço para ninguém menos que a Odebrecht. E o Moro ainda teve a cara de pau de dizer que não via conflito de interesses. Aliás, em conflito de interesse, todo mundo sabe que ele é especialista. É ele que, quando juiz, tirava foto em banquete do lado de Michel Temer e Aécio Neves. É ele que, na Operação Lava Jato, mandava mensagens carinhosas pelo Telegram para os procuradores do MP comemorando coletivas e sugerindo a convocação de pessoas. Aliás, o Dallagnol ensaia agora o retorno do discurso heróico do combate à corrupção para poder bancar uma candidatura ao Congresso Nacional. Ninguém sabe muito bem onde isso vai dar, mas uma coisa é certa. Dallagnol e o próprio Moro também estão em busca de foro privilegiado, porque do jeito que as maracutaias que eles fizeram estão caindo uma após a outra, eles podem muito bem acabar indo parar na cadeia. Mas vamos lá. Moro pode seguir duas opções: ou ser candidato a presidente da República, ou ser candidato a senador por São Paulo ou pelo Paraná. A gente fala isso com uma certa naturalidade hoje, né? Moro pode ser candidato a presidente ou ao Senado. Mas não dá para naturalizar. Vamos lembrar que esse foi o cara que, como juiz, politizou a toga, influenciou o impeachment, prendeu o principal concorrente do Bolsonaro, o Lula, nas eleições de 2018, para virar ministro do Bolsonaro. E pior ainda, é mentiroso e cínico. Em 2017, o Moro deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que se ele entrasse na política partidária, poderia comprometer a integridade do trabalho que ele fazia até o momento. E disse também para o estado de São Paulo que ele jamais entraria para a política. De palavra e credibilidade, o Sérgio Moro não tem nada. Mas, além disso, o partido que o senhor da luta contra a corrupção escolheu para entrar, o Podemos, tem o quê? Casos de corrupção. A presidente do partido, deputada Renata Abreu, é alvo de inquérito na Justiça Eleitoral por suposto uso de candidatas laranja nas eleições de 2018. E o secretário-geral do Podemos foi pego com R$38 mil em espécie numa operação chamada Mensalão do DEM. Moro vai tentar vender que é a terceira via, mas na prática ele é a segunda via do bolsonarismo. Um levantamento do Congresso em Foco mostrou que o seu partido votou em 80% das vezes junto com o governo Bolsonaro. No fim das contas, a profecia que o Lula fez lá atrás estava certa, num dos poucos encontros entre os dois numa audiência judicial. Dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. Se é uma força de expressão, dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Aliás, o Moro resolveu copiar o slogan
criado para a campanha Lula Livre, criado inclusive pelo publicitário Chico Malfitani, um amigo, que dizia o seguinte: um Brasil justo para todos e para Lula. Agora, na sua nova fase de pré-candidato, o Moro colocou como slogan um Brasil justo para todos. Nem criatividade o cidadão tem. A filiação de Moro e sua provável candidatura é o último prego no caixão daquela crença de que ele não era político, de que ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro porque era um cargo técnico e de que a sua finalidade mais legítima e autêntica era a luta contra a corrupção. O herói, acima do bem e do mal, na verdade, sempre desejou o poder. Na prática, se a gente olhar a história brasileira, o Sérgio Moro faz parte de uma tradição, ele, o lavajatismo, que não começou com ele. Essa tradição é lá o que o Carlos Lacerda fez com a criação da UDN, a União Democrática Nacional, lá no governo do Getúlio, que era usar uma suposta indignação contra a corrupção, porque o combate à corrupção, é óbvio que isso tem apelo na sociedade, ele é necessário. Agora, o cara pega, usa isso como uma pauta política para ter promoção do seu projeto. Isso foi o que o Carlos Lacerda fez a vida toda. Inclusive lá atrás, quando ele atacou o Getúlio e criou a expressão mar de lama, Carlos Lacerda, além de tudo, era dono de jornal e usava a imprensa como foi usada na Lava Jato, se criou a tal da República do Galeão, que era uma investigação paralela, fora do Estado, como se criou agora a expressão República de Curitiba na Lava Jato. Era contra todos. Né? O Juscelino era acusado de ter um triplex em Ipanema. O Getúlio era acusado do governo dele ser marcado por corrupção do começo ao fim. Então era uma instrumentalização da luta contra a corrupção para finalidades políticas inconfessáveis. Foi isso que a UDN, o udenismo, fez lá atrás. Isso permaneceu na tradição política brasileira. Isso estava presente na campanha contra o Jango de 64, que deu no golpe militar. A Marcha pela Família com Deus, nas vésperas do golpe, tinha o argumento de luta contra a corrupção. Ou seja, o combate à corrupção é necessário em qualquer sociedade. Ponto. O uso da corrupção para bancar projeto político, muitas vezes envolvido com a corrupção, isso é que é a malandragem que essa tradição udenista produziu no Brasil e que o Moro é produto disso e agora fica cada vez mais claro quando ele se candidata. Agora, não tem mais nenhuma máscara ou discurso velado. O bolsonarismo e o lavajatismo são irmãos siameses. Cresceram e se alimentaram do mesmo processo. Só brigaram no ano passado porque seus projetos de poder se tornaram conflitantes. Essa direita da terceira via limpinha é a empresa falida do bolsonarismo. É aqueles que, por uma razão ou outra, se demitiram ou foram demitidos do governo Bolsonaro. Quem está por trás dessa alternativa é um setor do establishment brasileiro que sonha com um Bolsonaro civilizado, que saiba comer de garfo e faca, que tenha exatamente a mesma política, mas que não fale tanto absurdo, que não gere tantos constrangimentos, ainda que fale conge e que grunha como um pato. Mas a tática eleitoral faz sentido. A única chance de uma terceira via crescer de fato no Brasil é Bolsonaro encolher, se desidratar, perder ponto nas pesquisas. E Sérgio Moro tem o potencial de tirar voto do Bolsonaro, justamente porque eles vieram do mesmo caldo de antipolítica. Além do que, é muito provável que esse seu balão de ensaio de candidatura à presidência da República tenha apoio entusiasmado de setores da mídia, de parte do empresariado e até de forças estrangeiras. É mais um elemento para a gente perceber que o jogo de 2022 não está definido. Vai ser uma eleição muito dura, que vai conflagrar o conflito e a divisão na sociedade brasileira. E agora, mais do que nunca, vai ser necessário uma união das forças progressistas para enfrentar e derrotar Bolsonaro e o lavajatismo. E que esse fato sirva como lição. Juízes não devem ser heróis. O país não precisa de salvadores da pátria, de fora da política. Apesar da política brasileira ter muito problema, não tem solução por fora dela. A solução é justamente construir uma política diferente, comprometida com os de baixo, comprometida com a democratização do Estado brasileiro. Bolsonaro
que vendeu o peixe, que era de fora da política, mesmo estando há 27 anos no Congresso, que ia mudar tudo o que está aí e agora está no colo do Centrão, a gente viu na tragédia que deu. Sérgio Moro é a farsa. Nosso trabalho é justamente para que o Brasil possa ter um futuro, sem a tragédia nem a farsa. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.